King é a chave para entendermos o propósito das raças antigas em One Piece. Os Lunários são conhecidos como uma tribo lendária, uma raça que pode sobreviver em qualquer tipo de ambiente. Zoro teve que assumir a alcunha de Rei do Inferno para poder superar King, um ser alado, mas de asas negras. Mas também sabemos que o Oda ama referências da vida real. Não somente os almirantes, que tem essa bela cara inspirada nos atores japoneses que o Oda cresceu assistindo, como até as referências históricas mais diversas, que vão do Japão feudal até os mitos das terras dos vikings. One Piece tem um raio de referências históricas gigantesco. Você tem coisas como o reino de Jayabaya, que pode ter inspirado Joy Boy vindo diretamente da Indonésia, coisas clássicas da Europa, como as referências à cultura francesa que tem na tripulação da Big Mom, passando por coisas do Japão feudal, do Japão tradicional, vistas em Wano. Tudo isso são referências do Oda, de um homem só que ama a vida, ama a cultura, ama ler e traz essas coisas para One Piece. E aí é óbvio que um grande mistério como o da raça do King, e realmente o que significa esses seres alados, o que tem de cultura tribal em One Piece que a gente ainda não entendeu e qual é a importância para esse mistério em relação ao século perdido. Todas essas perguntas certamente vão ter respostas que envolvem alguma cultura verdadeira, alguma referência histórica, algum fato da vida real. Então por que não botar o chapéu de Sherlock e desvendar mais uma teoria para tentar descobrir? Inventei isso agora. A teoria de hoje vai trazer para vocês uma análise do verdadeiro nome do King, os seus significados e o que isso revela sobre a raça dos Lunários, a sua relação com outras raças secretas de One Piece e muito mais. Fala galera, Chapéu de Palha aqui. Eu sou o Derek, boas festas, Jingle Bell, né, pra todo mundo, Jingle Bell pra sua família, Jingle Bell pra você. Já falei qual vai ser a teoria, essa teoria me fez pesquisar, eu tive que entrar aí em muitos artigos do Wikipedia, mas vai ter tudo de referência na descrição, checa lá se você estiver interessado em se aprofundar nos fatos históricos da vida real que podem ter inspirado One Piece, fora que história faz bem. Slap no like, se inscreve, chama a vinheta e simbora. No capítulo 1035 foi revelado o nome do rei, o nome do King, que é Albert. E o efeito não foi só eu achar muito engraçado e querer chamar ele de Alberto a qualquer situação. Não, na verdade o nome Albert pode trazer alguns significados ocultos em relação ao comandante do Kaido. O nome Albert pode ter várias pronúncias diferentes, pode ser Aruber, pode ser Albir, pode ser Arubero. Tem diversas maneiras que os japoneses podem falar, ou que pode ser escrito, ou até que pode ser referenciado. O interessante é que Arbil pode ser lido como Arbil ou até Erbil, o mesmo nome de uma cidade antiga da Mesopotâmia, atualmente no território geográfico onde é encontrado o Iraque. A Mesopotâmia, historicamente, realmente está em outro nível de antiguidade. Para vocês terem noção, a cidade de Arbil existe desde pelo menos 6 milênios atrás. Para pôr em perspectiva, a gente está em 2021. Então, né, pensa na época que Cristo nasceu, 2021 anos atrás. Já tinha a cidade de Arbil no Iraque há 4.000 anos. É de explodir a mente, a Mesopotâmia realmente está em outro nível quando falamos em civilizações antigas. É um dos berços verdadeiros da humanidade. Enfim, estamos falando agora de 5.000 anos atrás, na época que os sumérios dominavam a cidade de Arbil. Inclusive, a cidade que tem esse nome porque temos indícios históricos em escritas sagradas sumérias de mais ou menos 2.000 anos antes de Cristo, onde se referem ao lugar como Arbilum, Orbelum ou Urbilium, o que faria sentido pegando o radical sumério Ur, que significa cidade, e Bela, que significa alto. Então, Arbilium significa algo como cidade alta, o que faz sentido considerando que se encontra a uns 400 metros de altura geograficamente. Depois dos sumérios vieram os acádios e depois dos acádios vieram os assírios, do Império Acádio, do Império Assírio, né, dois grandes povos que habitaram a mesma região. E aí o sentido da palavra foi mudando, de cidade alta foi passando a ter outro significado que veio através desses povos pela cultura falada. Por essa tradição, pelo folclore, o nome passou a ser reconhecido como 4 deuses. Ok, 4 deuses, a gente tá chegando em Deus aí, voltando para o One Piece. O papo agora
vai estar bem conectado em One Piece, então preste atenção. Então, Arbil, que é tipo Alber, né, o nome do King, significa 4 deuses, um significado que existe na região há mais de 4.000 anos. E falando em deuses, o Queen se referiu a King como a raça dos deuses no capítulo 1033, além do Marco comentar no capítulo 1023 que quando o Barba Branca ficava doidão, ele sempre falava sobre o reino dos deuses, algum lugar situado no topo da Red Line, onde habitaria talvez Marijou atualmente. Então, segundo a teoria, o Oda quer estabelecer 4 raças lunares da Lua, ou talvez só do céu, com o tamanho e formato de suas asas se distinguindo entre si. Na teoria original, a gente tem essa imagem que eu descobri ser a tabuleta de Samas. Essa tabuleta, que pode ser vista na sala 55 do British Museum, mostra o deus do sol Samas, ou Shamash, e 3 figuras abaixo dele, onde uma delas, que está vestida com a mesma roupa, se acredita ser o rei da Babilônia da época, na tabuleta representado, Nebu-Apla-Iddina. Eu falei errado, tá? Mas eu não sei falar a linguagem da época, então ninguém vai saber, então dane-se. A ideia é que essa tabuleta pode ter inspirado a polêmica história de capa do capítulo 470, quando Enel descobre uma cidade subterrânea na Lua. E nessa cidade misteriosa, ele encara umas inscrições que mostram o que parecem ser guerreiros das Ilhas dos Céus, cada um com uma característica diferente. 4 raças, 4 deuses, assim como o nome da cidade antiga de Arbil, o nome do King. E a gente tem uma sequência das diferenças entre as raças que habitariam os céus, ou essas raças antigas que existiam talvez até na Lua. Os Skypians têm asas pequenas que apontam para cima. A gente sabe que eles têm outras diferenças, como se cumprimentar falando Hesso, que é umbigo, tá? Os Shandians têm asas maiores, mas também apontam para o alto, e os Birkans possuem asas que apontam para baixo. Óbvio que a 4ª raça, então, seriam os lunares, tal qual King tem asas negras que também apontam para baixo. Possivelmente, a raça do King seria a raça que comandava as outras. E cada vez mais eu acredito que a raça dos lunares era de fato uma raça do céu. E como isso se encaixa pode ser a verdadeira coisa interessante. Quando foi citado no capítulo 1023 que o Barba Branca ficava bêbado e falava sobre o reino dos deuses, que ficava em algum lugar no topo da Red Line, eu comecei a ter quase que certeza que isso já era uma referência à raça antiga do King. E por ter várias referências, eles serem seres antigos, habitados em algum lugar no céu, ser alguma coisa divina, até a própria Big Mom cita isso, eu acho que está cada vez mais ilustrado como eles provavelmente eram uma raça que habitava o céu e de alguma maneira foi extinta. E outra coisa que me pegou muito foi God Valley. Eu sempre achei estranho esse nome God Valley, porque você sabe que Valley significa vale, e também tem aquela música Ain't no mountain high enough, ain't no valley low. Ou seja, não tem vale baixo o suficiente. Vale é sempre embaixo, é sempre uma depressão geográfica, ou algum lugar entre montanhas, algum lugar mais baixo entre 2 lugares mais altos. Geralmente isso é um vale. E aí como é que God's Valley vai ser no nível do mar, né? O nível do mar já é o nível do mar, não é uma depressão. Óbvio, o ponto de referência é uma ilha do céu. Talvez a ilha do céu seja o lugar que seja referente ao vale de Deus, porque se Deus habita o céu, a terra, o nível do mar onde a gente vive, é obviamente um vale para ele, uma depressão geográfica. E talvez os lunares vivessem no reino de Deus, né? A gente tem todo esse aspecto, toda essa cultura envolvendo seres divinos em One Piece. O que será que isso tem a ver com a política? Será que houve algum tipo de aliança entre os servidores de Deus, né, as raças divinas, o reino antigo, e essa aliança foi derrotada pelo governo mundial? Por isso a gente não tem, por exemplo, uma representação de Skypiea ali nas reuniões do Ever. Eles são meio que um lugar que a galera nem acredita que existe de verdade. Não sei, difícil. Diagnóstico da teoria, 2 cachimbos, vai? 2 cachimbos. Porque a teoria tem uma validade histórica, tem referência, mas eu não acho que a capa do capítulo 470 seja inspirada naquela tabuleta. E por mais que o nome da cidade antiga da Mesopotâmia seja 4 deuses, isso pode ser simplesmente uma coincidência. Mas claro, um gênio louco que nem o Oda pode usar algo do gênero no futuro. Então vale ficar esperto. Comenta aí o que você achou dessa teoria em relação ao nosso querido Alberto. Eu acho que a gente não pode descartar realmente ao que envolva Insama e essa raça perdida do King, porque
quando a gente para pra pensar, se ela realmente foi extinta, mas é considerada divina dos deuses, será que Insama não ia gostar desse tipo de poder? A gente está num nível elevado de tecnologia em One Piece já. Os fatores de linhagem, aparentemente, isolaram as características do King e passaram para Germa. É isso que o grupo Mads fez há 24 anos atrás. Será que Insama teria algum tipo de descendência relacionado ao King? Ou será que vai ter alguma representação dessas raças divinas que parecem ser nativas do céu, né? As pessoas legítimas que habitam lá, em comparação ao governo mundial e à marinha, a galera que veio depois e tomou pelo poder militar os territórios? Porque Marijoa parece ali ficar no topo da headline e tem muito pique de você construir a coisa em cima do que era o passado para poder representar o presente, assim como Enies Lobby, assim como teorias muito célebres de One Piece. Bom, comenta aí, desenvolve comigo esse pensamento e esse foi o vídeo. Dá o like, vê os vídeos que estão passando aqui. É isso, galera. Valeu!